Bom, gente, para continuar falando do pâncreas endócrino, agora eu vou falar da secreção da insulina e do glucagon, e se der também falar dos mecanismos de ação e falar um pouquinho da diabetes, senão gravo outro vídeo para isso. Bom, a secreção do glucagon, ela vai se dar frente a algumas situações, principalmente frente à hipoglicemia. Bom, primeiro, vale lembrar que a alta concentração de glicose circulante no sangue ela vai inibir a secreção do glucagon. Mas a secreção dele se dá frente a três principais fatores. Vai se dar frente à hipoglicemia, que é quando a taxa de glicose está muito baixa, então vai ocorrer a secreção do glucagon para poder aumentar a taxa de glicose. Normalmente, essa hipoglicemia ela vem quando a pessoa está em jejum mais prolongado, que a taxa de glicose ela baixa, fica abaixo de 50 miligramas de glicose por decilitro de sangue. Então, o que o glucagon ele vai fazer? Já falando dos efeitos fisiológicos, ele vai aumentar a glicogenólise, vai aumentar a gliconeogênese para poder produzir mais glicose e ele vai diminuir a glicólise. Então, esses três efeitos fisiológicos, consequentemente, vão acabar aumentando a glicemia. Bom, vai ocorrer liberação do glucagon também frente à concentração de cortisol, porque o cortisol é hiperglicemiante, então ele também vai aumentar a concentração de glicose. Vai ser tipo assim, se tem cortisol lá é porque está tentando aumentar a glicose, está com hipoglicemia, então libera o glucagon também para poder ajudar a aumentar essa glicemia. E também vai ser liberado frente às catecolaminas, porque elas vão se ligar nos receptores lá da célula e vai abrir os canais, fazer com que o glucagon lá seja secretado. Bom, como eu já disse, a principal função do glucagon é manter a glicemia normal, e essa glicemia normal é de 70 a 99 miligramas de glicose por decilitro de sangue, isso em jejum, não em jejum prolongado, mas em jejum, por exemplo, umas 2, 3 horas depois que a pessoa acabou de comer. Então, a gente fala que ele é euglicemiante porque ele mantém as taxas de glicose normal. A secreção da insulina ela já se dá de uma forma um pouquinho mais complicada. Por quê? A glicose ela vai se ligar, bom, o do glucagon, isso, a liberação dele acontece das células alfa. Na insulina vai acontecer isso nas células beta. Como que acontece? A glicose ela vai se ligar no GLUT2. O GLUT2 ele tem pouca afinidade pela glicose, mas mesmo assim ele faz com que ela entre na célula. Essa glicose ela vai sofrer vários processos de oxidação até que aconteça a liberação do ATP. O ATP ele vai fazer com que os canais de potássio se fechem. Por quê? O normal do potássio era sair da célula. Então, com o canal fechado, vai aumentar a concentração de potássio na célula, no interior da célula, e, consequentemente, vai aumentar as cargas positivas dentro da célula. Esse aumento de cargas positivas vai ativar o canal de cálcio dependente de voltagem e vai fazer com que o cálcio ele também entre para a célula. E a gente sabe que quando tem uma alta concentração de cálcio intracelular, isso é sinal de contração. Então, no caso, o que vai contrair na célula? O que vai precisar contrair? Vai precisar contrair o citoesqueleto que está ancorando as vesículas. Mas como que isso ocorre? O cálcio ele vai causar ativação de três principais enzimas. Vai ser a PKA, a PKC e a PK dependente de CAM. Essas três enzimas elas vão induzir a fosforilação desse citoesqueleto que está ancorando as vesículas. Quando o citoesqueleto ele é fosforilado, ele tende a contrair e liberar essas vesículas. Então, essas vesículas elas vão se fundir na membrana plasmática das células beta e liberar a glicose no sangue. Vale falar que o estímulo mais importante para essa secreção é a concentração de glicose, é a alta concentração de glicose no sangue, e que, por exemplo, se aumenta a glicemia, aumenta a secreção de insulina para poder aumentar a captação de glicose. E isso é um mecanismo que vai regular tanto a insulina como o glucagon
juntos eles vão regular a homeostasia do corpo. E os efeitos fisiológicos da insulina, no caso, são o contrário do glucagon. Então, o glucagon, a insulina, no caso, ele vai diminuir a gliconeogênese, vai diminuir a glicogenólise e vai aumentar a glicólise. Isso tudo para poder diminuir a glicemia. Bom, os mecanismos de ação de cada um de diabetes fica para o próximo vídeo.